Sonhos de Trem é um filme de 2025 dirigido por Clint Bentley, estrelado por Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy e Carrie Condon. Um lenhador leva uma vida de graça tranquila conforme experimenta amor e perda durante uma era de mudanças monumentais nos Estados Unidos do começo do século XX. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme indicado a melhor filme no Oscar, que é o Sonhos de Trem. E esse é um filme que eu tenho que dizer que quando eu li essa sinopse, eu pensei que era um filme que ia ser chato, porque o final da sinopse, quando fala sobre a era de mudanças monumentais nos Estados Unidos, me deu uma ideia de que ia ser um filme que ia falar sobre, sei lá, alguma guerra, alguma coisa de patriotismo americano, que vocês sabem a essa altura que eu acho um porre. Então essa sinopse não me deu vontade de assistir o filme. O que me deu vontade de assistir o filme foi quando eu vi falando sobre, principalmente falando sobre a fotografia, porque quem faz a fotografia do filme é um brasileiro, Adolfo Veloso, o nome dele, e não é só pelo fato de ser um brasileiro, é um ponto porque a gente fica querendo enaltecer aí nossos profissionais, mas não é nem esse o ponto. Foi quando eu vi falando sobre o fato de que o filme foi essencialmente, quase todo, ele diz 99%, filmado usando luz natural, e aí eu vi isso acompanhado de algumas imagens do filme, eu vi essa informação acompanhada de algumas imagens do filme, e eu achei a ideia muito interessante, porque é algo dificilmente feito hoje em dia, né? Quer dizer, antes, menos ainda, porque eu acho que com as câmeras de antigamente era muito mais difícil conseguir fazer isso. Então, foi um ponto que me chamou muita atenção. E aí eu vi as imagens e realmente pareciam umas imagens muito bonitas. E aí eu comecei a ficar curioso pra ver o filme. Eu ia ver de um jeito ou de outro, porque eu tô vendo todos os filmes aqui que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme. Tô tentando, pelo menos. Esse aqui é o 9º filme dos 10 indicados, só vai faltar Mark Supreme. Mas bom, voltando aqui pro filme. E aí, quando eu vi o visual do filme e fiquei sabendo essa coisa da luz natural, eu fiquei muito curioso pra ver o filme. E aí eu assisti o filme e realmente, o filme conta uma história muito diferente do que eu esperava por essa sinopse. Eu até entendo a sinopse, mas eu acho que a coisa da era de mudanças, por mais que o filme se passa nos Estados Unidos, então de algum jeito ele tá dizendo que são as mudanças que aconteceram nos Estados Unidos, eu acho que as mudanças que o filme mostra são mais globais, entre aspas, porque obviamente não sei o quanto elas se afetariam o mundo inteiro, mas é uma mudança mais assim, de tipo, chegada de novas tecnologias, sabe? É uma coisa mais tipo, no começo do filme eles estão construindo uma ponte de madeira e aí lá pro final do filme a ponte foi substituída, ficou obsoleta porque fizeram uma ponte de ferro, sabe? É esse tipo de coisa. E por um lado é legal que eles, nessa sinopse, disseram que, olha, mudanças que aconteceram nos Estados Unidos, não tô dizendo que são mudanças do mundo inteiro, mas eu acho que são mudanças do mundo e como elas se refletiram nos Estados Unidos, sabe? Então, tô dizendo isso pra quê? Se alguém ler essa sinopse e ver esse vídeo com o mesmo possível incômodo que eu, de achar que a história ia de repente focar numa coisa que talvez fosse meio chata, desinteressante, ela não vai. Eu acho que os assuntos que ela aborda são muito mais amplos, ao mesmo tempo que são bem um estilo de vida dali, eu acho que também é uma história que funciona no geral, assim. Dito isso, o filme conta a história desse cara, desse lenhador, o filme conta a vida dele durante um período enorme, e o filme já começa dizendo que ele viveu até os 80 anos, 80 e tantos, então tem umas cenas no filme em que parece que vai acontecer alguma coisa, mas você meio que sabe que não vai acontecer nada demais, porque lá no começo do filme eles falaram que ele viveu até os 80 anos e ele não tem 80 ainda, então ele não vai morrer ali. Mas aí o filme é muito sobre esse cara, ele é muito solitário. E aí ele faz esse trabalho que ele viaja pra onde estão precisando dele. Então é esse trabalho de lenhador como funcionava ali na época, em que várias pessoas de diversos lugares se juntavam num lugar onde estavam cortando árvore e eles iam lá cortar as árvores e aí acabava o trabalho ali, eles, sei lá, voltavam pra casa, iam pra outro lugar onde estava cortando em outro lugar. Então era essa vida de viagens, né, e de longos períodos fora de casa. E aí, ali pelo começo do filme, ele conhece uma mulher porque ele se apaixona, e aí eles constroem uma casa pra morarem juntos, uma casa num lugar meio isolado, meio no meio da floresta, assim. Eles têm uma filha, mas aí tem a coisa que ele passa muito tempo fora de casa, e aí ele fica incomodado que ele não tá vendo a filha crescer, não tá passando tempo suficiente com a esposa e tal, mas esse é o jeito de conseguir dinheiro, né, é indo pra essas coisas, é o que ele sabe fazer, é o trabalho dele, mas ele passa, eu acho que nunca diz exatamente quanto tempo por ano ele passa fora de casa, mas ele passa bastante tempo por ano fora de casa, e aí fica muito esse dilema, até que numa dessas vezes ele volta, spoilers, né, numa dessas vezes ele volta e a floresta tá pegando fogo, e a casa fica no meio da floresta, e aí ele enfrenta um incêndio pra ir de qualquer jeito, mas quando ele consegue chegar lá, a casa já é só cinzas e
e a esposa não tá lá, a filha não tá lá, ou talvez tenha virado cinzas, e ele fica em crise, ele não sabe o que fazer mais, ele não sabe como continuar a vida, sabe? Porque a vida dele era totalmente voltada pra essas duas, a essa altura, e ele fica muito sem saber o que fazer, fica totalmente sem chão ali, então é um filme muito sobre essa perda, e ele fica primeiro morando ali, dormindo no chão, ao ar livre, assim, depois ele monta meio que uma cabaninha pra dormir na cabaninha, e aí tem um cara que ajuda ele, que é um cara que tem uma loja por ali, mas que ele é tipo indígena, ou tem alguma descendência, acho que ele é indígena, mas ele tem uma loja na cidade que o cara já conhecia, era uma loja, eu acho que meio de penhores ou alguma coisa assim, posso estar enganado, acho que talvez fosse um armazém de coisas gerais, e esse cara fica ajudando muito ele a lidar, conversando com ele, né, e ajuda ele a construir a casa, não mostra muito ele ajudando a construir a casa, mas fala que ele ajudou a construir a casa, reconstruir a casa que o fogo tomou, ele constrói no mesmo lugar, porque ele diz que ele quer estar ali pra se a esposa e a filha voltarem, a casa vai estar ali, ela vai conseguir encontrar ele. E fala que, assim, o filme é todo narrado por uma terceira pessoa, que não é um personagem, né? É só um narrador. E o narrador fala, tipo, no fundo ele sabe que elas não vão voltar, mas ao mesmo tempo ele se prende a essa esperança, sabe? E o resto do filme é muito ele lidando com isso, sabe? Ele volta a trabalhar, mas parece que ele trabalha bem menos. E, bom, ele vai ficando mais velho, o que vai dificultando. Ele vai numa viagem encontrar, e aí tem essa coisa das mudanças aí da tecnologia, né? Ele vai numa outra leva trabalhar, numa outra temporada, e as coisas estão diferentes, as pessoas estão fazendo as coisas de jeitos diferentes. Ele frequentemente encontrava as mesmas pessoas, a mesma equipe, eles trabalhavam juntos. Ele encontra um pessoal novo, que aí já tem outra ideia, outra cabeça, e tudo isso vai afetando muito ele. E é isso. E aí o filme vai até ele morrer, ele morre em casa normal, não é um grande evento a morte dele. É isso basicamente a história do filme. O filme é baseado num livro de 2011 de um autor chamado Dennis Johnson, mesmo título, o livro. O diretor Clint Bentley disse, e isso eu acho que é bem importante, que apenas um número limitado de árvores de verdade foram derrubadas durante a produção, que várias das cenas que mostram os lenhadores ali serrando uma árvore, é uma árvore cenográfica, não é de verdade. Alguns são até, eles estão serrando uma coisa pequena, e aí usaram um efeito especial, CG e tal, pra fazer parecer que é uma árvore inteira, mas na verdade eles estavam só com um pedacinho pequeno de alguma coisa. O Adolfo Veloso, e aí né, a fotografia do filme é do brasileiro Adolfo Veloso, e ontem eu, preparando esse roteiro, aproveitei e assisti uma entrevista que ele deu falando sobre o filme, e ele fala também que mesmo as árvores que foram derrubadas, eles foram com uma equipe de pessoas especializadas ali do lugar onde eles estavam, que selecionou pra eles árvores que precisavam ser derrubadas, que sei lá, caiu um raio na árvore e a árvore tá morta, sabe? Ou que precisavam ser derrubadas, ou que assim, já iam acabar caindo, sabe? De repente ia bater um vento muito forte, elas iam cair, ia até ser um problema. Então parece que as poucas árvores que são derrubadas também tiveram esse cuidado aí. E é isso, como eu falei, a coisa da luz natural eu acho que traz um visual pro filme muito interessante, e eu acho que combina muito, porque o filme é muito sobre a natureza e a floresta. E essa é outra coisa que o Adolfo Veloso fala na entrevista, sobre como as árvores são meio que um personagem no filme, e que diversas vezes você tem as árvores em primeiro plano e os seres humanos em segundo, porque as árvores também são um personagem no filme. E eu acho que isso é muito nítido assistindo, assim, a importância dada para as árvores, para a floresta. Eu acho que tudo isso deixa o filme visualmente muito bonito, muito bonito. Eu acho que o filme é visualmente muito bonito. Então eu achei que ficou realmente muito legal. Outra coisa curiosa, a gente tem muito disso esse ano, eu acho. Esse filme é todo filmado em proporção 3:2. 3:2 é quase quadrado, né? É uma proporção muito diferente do wide do cinema que a gente tá acostumado a ver. Ao mesmo tempo, também não é o 4:3, que era o TV antiga, né? O quadrado de TV antiga. Mas 3:2 é parecido, né? 4:3, 3:2 é semelhante. Mas foi filmado aí nessa proporção. São coisas que, sinceramente, eu falei isso muito no vídeo do Pecadores. Pra mim, passa batido. Eu acho que, nesse caso, esse em especial, o Pecadores fica trocando, né? Então é mais difícil de passar batido, mas pra mim passou batido quase pelo filme inteiro. Esse aqui, eu acho que passou batido muito, porque, como eu falei, 3:2 e 4:3, que é o quadrado padrão antigo, são muito parecidos, assim, é difícil simplesmente ver um filme e ver a diferença dos dois. E como eu tô vendo muito filme antigo, eu tô vendo muito filme com uma proporção parecida com essa. Então é difícil reparar que não tá cobrindo a tela inteira, né? Quando você tá tão acostumado a ver filmes assim que já ficam no quadrado, é difícil você perceber que esse especificamente deveria estar cobrindo a tela inteira e não tá. Então não reparei. Eu acho que eu reparei no final também, tipo Pecadores. Eu acho que eu fui perceber no final, e aí eu vi o Adolfo Veloso falando sobre, e achei a ideia interessante. E ele fala
fala que boa parte da ideia de usar desse jeito é porque como o filme é sobre árvores, que são coisas verticais, com essa proporção mais quadrada, você consegue dar um destaque para essa linha vertical, né, para cima. Se você tem uma coisa mais em wide, você só tem para os lados, né? Você acaba tendo destaque para os lados e pouco espaço para cima. Então, fazendo nessa proporção, você ganha um para cima ali, que foi muito bom num filme muito sobre árvores. O filme aparentemente foi um grande sucesso de crítica, tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um número bem alto. Eu não consegui encontrar informações sobre público, talvez porque o filme parece que passou muito pouco no cinema. É uma produção da Netflix. Ele estreou no cinema, acho que muito para que pudesse concorrer em algumas premiações, porque algumas premiações têm essa exigência. O Oscar não é uma delas, mas algumas premiações têm essa exigência que o filme tem que ter estreado primeiro no cinema, depois pode ir pro streaming. E aí eu acho que talvez ele tenha feito isso, concorrer a alguma coisa. Se eu não me engano, o BAFTA tem isso, outras premiações devem ter também. Mas então não é um filme que a gente tem muita informação sobre bilheteria, porque eu acho que ele passou em muito pouco cinema. E aí a Netflix, eu não sei se não divulgou, se divulgou e não sei. Eu não sei realmente a informação de público, o que o público achou. A nota no Letterboxd, se eu não me engano, é bem boa, então acho que o pessoal dali pelo menos gostou bastante do filme. E bom, o filme tá concorrendo aí a 4 Oscars, que são Melhor Canção Original, que é uma música do Nick Cave, feita aí, toca nos créditos do filme, feita pro filme, né, tem que ser, né. Melhor Fotografia, do Adolfo Veloso, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme, né, todos os filmes que a gente tá vendo aqui estão concorrendo a melhor filme. E olha, eu acho, como eu falei no vídeo passado do Bugônia, eu acho que essa leva de premiações, assim, pra mim, pessoalmente, tá muito boa. Eu acho que dos indicados a melhor filme, dos 9 que eu assisti até esse momento, eu acho que só Fórmula 1 eu achei chato, eu achei que não merecia, todos os outros pra mim foram ótimos filmes. Sonhos de Trem é um filme bem introspectivo, sabe? É um filme lento, calmo, salvo pouquíssimas cenas, é um filme tranquilo, muito sobre a natureza e estar na natureza, até que ele chega num ponto em que ele passa a ser muito sobre luto, né? Dor e luto. Ainda assim, numa conexão com a natureza, porque esse assunto eu acho que nunca some do filme. A relação ali com a floresta e com a natureza eu acho que nunca some do filme, mesmo quando surgem outros assuntos. Eu acho que é um filme muito bonito, tanto na história que ele conta, mas principalmente no visual. Bom, pra mim, pelo menos, principalmente no visual. Mas eu acho que é um filmaço, assim. Eu gostei bastante dele. Recomendo. Tá na Netflix, é uma produção da Netflix, se eu não me engano. E recomendo bastante. Achei um filme muito bom de assistir. De novo, é um filme lento, é um filme devagar, assim. É um filme pra você ver e um pouco, talvez, pensar na vida. E porque é isso, né? É um filme bem introspectivo. Então é um filme bem pra você olhar pra dentro, assim, sobre isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um filme muito bonito. O Adolfo Veloso tá de parabéns aí. Eu espero que ele ganhe esse prêmio de melhor fotografia. Eu acho que vai ser bem merecido. E acho que é isso. Então a gente vai ficar por aqui. Se você já viu o filme, deixa um comentário aí. Fala pra mim o que você achou desse filme. Se você gostou também, não gostou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!